Oi, pessoal, tudo bom? Vamos resolver mais uma questão aqui de teste de lógica. Dessa vez um teste considerado nível difícil, mas eu classifico ele como médio. Não tá nada tão difícil assim, não. Beleza? Vocês vão ver aí. Eu vou pedir para vocês curtirem e compartilhar esse material com quem vai fazer provas de concurso ou quem precisa lapidar a interpretação de texto, tá? Porque esses testes ajudam demais. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link com o arquivo em Excel para vocês preencherem, beleza? Antes de ver o vídeo. Então vamos lá para a resolução. Vamos entender então o contexto desse teste, tá? É o seguinte, fracasso do teatro. A crítica detonou alguns musicais na década de 50. Descubra o ano de cada musical, bem como o tempo em que ficou em cartaz e a avaliação desastrosa que receberam. O ano aqui, ó, variou de 1953 a 1957. O tempo em cartaz foi de 3 a 7 semanas e as avaliações foram: engano total, muito ruim, nem passar perto, péssimo e um fiasco. E os musicais foram A Rainha, Atlântico Norte, Carrossel, Saga do Lago e Traga-me Tudo. Vamos ler as dicas então e ir para a interpretação da tabela. Olha só, os produtores pensaram que o musical A Rainha ia se dar bem em 1953. Então aqui ele fala já que A Rainha é do ano de 1953, devido ao tema. Mas foram bombardeados por crítica durante uma semana a menos. Então, esse musical aqui, A Rainha, né? Ele durou uma semana a menos que algum musical. Então ele não durou 7 semanas. E no caso aqui foi o musical Nem Passar Perto. Então, eu sei também que no ano de 1953 não foi o musical Nem Passar Perto. Agora, pensando aqui, né, da perspectiva da Rainha, eu vou colocar que não foi Nem Passar Perto e vou colocar também que ela não durou 7 semanas, que é o tempo máximo. Sobre a perspectiva aqui do Nem Passar Perto, ó, eu vou colocar que não pode ter sido 3 semanas, afinal de contas ele durou mais tempo do que a Rainha, tá? Aqui, ó, eu coloquei S, mas não. Foi mal. Deixa eu consertar. E agora, ó, eu vou, nessa coluna e nessa linha, eu vou colocar, preencher aqui, né, com nãos, tá? Que eu já coloquei o sim ali. Número 2, ó, Atlântico Norte foi exibido em um ano ímpar e durou um número ímpar de semanas em cartaz. Então, ele não pode ter acontecido do ano de 54, nem 56, certo? Porque são números pares ali, e ele foi um tempo ímpar. E também não foi 4, nem 6 semanas aqui de duração. O musical Traga-me Tudo durou 6 semanas. Então, Traga-me Tudo aqui, ó, foi 6. Eu vou colocar um sim, vou preencher com não no resto. Aqui, ó, eu vou colocar um não nessa junção de 6 com 1953, porque eu sei que Traga-me Tudo foi 6 semanas e não foi no ano de 1953, então 1953 não foi 6. Número 3, o musical que durou 4 semanas em cartaz foi lançado em 1956. Então, vem aqui, ó, 4 semanas, 1956. Vou preencher aqui com nãos em volta desse sim, né? E aí ele fala que o musical, considerado um fiasco, durou 3 semanas. Então, aqui, ó, eu vou vir em um fiasco e vou colocar que foi 3 semanas. Um fiasco, 3 semanas, sim, e vou preencher o resto com não. Como Traga-me Tudo durou 6 semanas, então não pode ser também um fiasco. Vou pôr um não aqui de uma vez. Vou aproveitar o embalo e vou preencher nessa tabela aqui a partir dos anos, ó, para me dar um norte. E eu já sei algumas informações, ó, que em 1953 o musical foi A Rainha, certo? E eu sei também que 4 semanas foi a duração do festival lá de 1956. Então aqui foram 4 semanas. Bem, vou para a dica número 4 agora. Apesar de ser considerado um engano total, um musical durou 7 semanas em cartaz, mas não foi em 1957. Então, olha só, o festival lá, que foi um engano total, foi 7 semanas, mas não foi no ano de 1957. Então, 1957 não foi um engano, certo? E não foi 7 semanas. Agora eu vou preencher aqui com os nãos, ó. Como a Rainha, ela não pode ser, né, que é o ano de 1953, não pode ser 7 semanas, e 7 semanas foi um engano, então a Rainha não pode ser um engano. Agora, nós vamos precisar ler essa informação 5 aqui com muita atenção, senão a gente
cai no buraco com ela. Olha só, ela apresenta uma tendência de você cair numa pegadinha, né? Ó, o show avaliado como muito ruim foi lançado em um ano posterior a Carrossel. Quando ele fala que foi lançado em um ano posterior, ele está querendo dizer que foi qualquer ano que seja posterior a Carrossel, e não necessariamente no ano subsequente. Então você tem que tomar cuidado. Com essa informação aqui, ó, que ele fala que foi lançado, muito ruim, foi lançado após qualquer coisa, então muito ruim não pode ser no ano de 1953. Já vou colocar aqui, tá? E ele foi posterior a Carrossel. Então o que acontece? Carrossel não pode ter sido no último ano, certo? Porque posterior a Carrossel teve esse comentário muito ruim. Então, Carrossel não pode ter sido no ano de 1957. Carrossel durou uma semana a mais em cartaz, então, Carrossel não pode ter sido o que durou menos, tá? Então, Carrossel não pode ter 3 semanas. Durou uma semana a mais do que o show que foi avaliado como muito ruim. Então, muito ruim também não pode ter durado o máximo de tempo. Então, muito ruim não foi 7, mas a gente já sabia disso aqui. Ok? Ó, número 6, o filme lançado em 55 foi péssimo. Então, 1953 não foi péssimo. Eu já sei aqui que foi um fiasco, então, ó. E 1955 foi péssimo. Eu vou preencher isso aqui em algum lugar. 1955 foi péssimo. Então, aqui, vou pôr o S e os nãos aqui ao redor desse S. Agora, olha só, um fiasco, então, foi no ano de 1953. Fiasco. Em algum lugar fala que um fiasco foi 3 semanas. Não foi? Um fiasco aqui, ó, foi 3 semanas. Então, vou preencher aqui de uma vez. 3 semanas. E falou que 1955 foi péssimo. Olha só. Então, aqui no ano de 1955 foi péssimo. Aqui eu preenchi errado, né? É 1957. Deixa eu consertar. Beleza? Olha só. O show, avaliado como muito ruim, foi lançado posterior a Carrossel. Como aqui foi a rainha, certo? Não foi Carrossel, então aqui não pode ser muito ruim. Então aqui, ó, o ano de 1954, ele não pode ser muito ruim. É o que eu vou colocar aqui agora, na nossa tabela de cá. Não para muito ruim como 1954. Só um parêntese, toda vez que eu tenho uma linha completa preenchida aqui, eu vou verificar se todas essas informações aqui estão preenchidas na tabela. Ó. Eu tenho que saber tudo sobre 1953. Então, aqui eu tenho que colocar um sim para 3, depois eu vou preencher com nãos aqui. Eu tenho que saber tudo para 3, então aqui 3 já está preenchido, aqui não está. Ó. Então, eu tenho que colocar um sim aqui no ano da rainha, né? No caso. Eu tenho que saber tudo sobre o comentário um fiasco, eu já sei aqui. Um fiasco, falta preencher aqui, que foi, no caso, a rainha. Certo? E aí agora eu vou preencher com os nãos, em off. É muito importante que você faça essa conferência, né, quando você preenche aqui, para você preencher aqui, né? Porque aí aqui vai vir aquelas eliminatórias e tudo e tal. Na primeira dica, fala que a rainha durou uma semana a menos do que o show que foi avaliado como nem passar perto. Então, como a rainha durou 3 semanas, né, ela durou uma semana a menos que 4 semanas, então esse aqui, ó, é o nem passar perto. Então, nem passar perto foi 4 semanas e foi no ano de 1956. Nem passar perto, vou colocar um sim aqui e preencher o resto com não. Aí aqui eu já descubro outro sim, ó, que muito ruim foi em 1957. Muito ruim foi em 1957. Aí aqui vai ser o outro, né? Que no caso é engano, tá? Ok? Vou preencher aqui também, ó, que nem passar perto foi 4 semanas. Então, 4 semanas, nem passar perto, vou pôr um sim aqui e preencher o resto com não. Nessa tabela aqui, nessa parte. Olha só, o engano foi 7 semanas, então aqui eu vou preencher com 7 semanas. Em 1954, então 1954 foram 7 semanas, preencher aqui, para ver se traz alguma luz para a gente. Olha só, falou que Atlântico Norte, ele ficou em cartaz, aqui ó, durou um número ímpar de semanas em cartaz. Então, já saíram o 3, certo? O 7 aqui está com um número par. Então, com certeza, 1954 não foi Atlântico Norte, a gente já sabia. Então, sobrou só as semanas, né, o número de semanas, 5 semanas, de número ímpar. Então, obrigatoriamente, Atlântico Norte tem que ter 5 semanas de duração. Então, vou colocar um sim aqui para isso e não para o resto.
Olha só, ele fala que Traga-me Tudo durou 6 semanas. Foi aqui, ó, Traga-me Tudo durou 6 semanas. As únicas opções que a gente tem para 6 semanas é aqui e aqui, portanto, péssimo e muito ruim. Então, vou vir aqui no Traga-me Tudo e vou cancelar as outras. Só pode ser muito ruim ou péssimo. Uma coisa que eu esqueci de preencher é que esse musical Traga-me Tudo, ele durou 6 semanas, né? E ele só pode ser, ó, em 55, portanto, ou 57. Então, eu vou vir aqui e vou eliminar os outros, ó. Vou deixar 55 e 57 para ele. Olha, eu tô há horas aqui, mas olha só essa dica aqui, ó. Carrossel durou 1 semana a mais do que o show avaliado como muito ruim. Então, Carrossel durou 1 semana a mais que alguém. Pelas dicas aqui, ó, se ele tivesse durado 4 semanas, seria 1 semana a mais que um fiasco. Então, não é o caso, ele não pode ter durado 4 semanas. A única alternativa que sobra para ele aqui, ó, foi que Carrossel durou 7 semanas. Aí, agora sim, a gente vai desenvolver bastante aqui. Eu vou olhar toda essa linha aqui, certo? E vou preencher o cinza aqui na tabela. Ó, Carrossel, então, foi em 1954. Carrossel, a avaliação foi um engano total, vou colocar um sim aqui, certo? Vou vir no ano de 54, já está tudo preenchido aqui nessa linha. O que mais? Engano total também já está tudo preenchido. Então, vou preencher os nãos aqui nessa parte, tá? Pronto. Agora que eu preenchi, vem um sim para cá, ó, por eliminatória. Então, a saga é 1956. Vou preencher na tabela. Carrossel durou 1 semana a mais do que o show avaliado como muito ruim. Então, muito ruim, já que Carrossel foi 7, aqui foi 6 semanas e aqui foi 5 semanas por eliminatória. Como falou que Atlântico Norte foi exibido em um ano ímpar, e foi com uma semana ímpar também, né, o número de semanas, aqui o número de semanas foi paro, então não pode ser Atlântico Norte aqui, tem que ser aqui, Atlântico Norte. E aí ficou para esse último filme aqui, no caso, Traga-me, né? Traga-me tudo. Traga-me tudo. Deste modo, você vai acabar de preencher essa tabela aqui com os sims e os nãos a partir disso aqui e vai ficar desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado e realmente esse teste aqui, eu tinha feito ele antes, eu achei ele mais fácil, agora eu fui fazer de novo, demorei mais tempo, mas enfim. Vamos pôr aí, então, que ele é de intermediário para difícil realmente, tá bom? Mas não é tão difícil assim, não. Beleza? Então é isso. Obrigado por assistirem.